Olá, boa noite, graça e paz para todos os eleitos em Cristo, os irmãos que são abençoados com todas as sortes de bênção, porque nós já vivemos reinando em vida com Deus, com Cristo. Quero meditar aqui com os irmãos um texto na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10, o 11 e o 12, que diz: E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Essa é uma pergunta dos discípulos para Cristo. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Meus irmãos, meus queridos irmãos e ouvintes, que ainda não conhecem a graça, digo isso que não significa que você tenha que aceitar Jesus. Não. Creu nele, já está reinando com ele. É só crer na sua palavra. A Bíblia diz, e o homem diz que não. Cristo fala e o homem diz que não. É uma pergunta que eu quero fazer. Qual é a palavra que devemos confiar, acreditar, colocar ela em prática? A palavra do homem ou a palavra do Cristo, do Messias, do enviado de Deus? Veja só, o Messias aqui, ele disse para os seus discípulos, respondendo àquela pergunta que ele estava conversando com os seus discípulos, falando da sua morte, falando do que ia acontecer com ele. E os discípulos, e também quando ele se transfigurou, que revelou-se a ele que ele era o enviado do Pai, e eles ficaram curiosos e chegaram a perguntar e disseram: mas não diz os escribas, mestre, que Elias virá primeiro? E então ele responde, né? E disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu digo-vos que Elias já veio. Veja só a palavra. O próprio Cristo aqui estava afirmando que Elias já veio. Eu vi no comentário de uma Bíblia de estudo que o homem, você que é leitor, tem que ter cuidado com essas Bíblias de estudo. Não vá acreditar em tudo que está aqui comentado pelos comentaristas, que ele é homens comuns, é pastores. Você já sabe o que é que pastores fazem para apoiar as suas teses. Eles anulam a própria Bíblia para ter a cobertura, para ser acobertado nas suas teorias, nas suas interpretações errôneas que eles têm da Bíblia. Então, a palavra de Deus aqui, ela fala, Cristo falando claramente que Elias já tinha vindo, mas os homens, os teólogos, os pastores, os evangélicos, os pregadores, não admite que esta palavra que Cristo estava falando aqui seria o cumprimento daquela palavra que está registrada em Malaquias, que
Elias viria. Então, você observe que o homem anula a palavra da Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, o homem diz outra. Aqui o Cristo revela que Elias já tinha vindo e os discípulos compreenderam logo quando ele falou que ele estava falando de João Batista. E ali estava diante dele a virtude de Elias. Eu vou ler aqui mais um texto para você ver. Primeiro vou ler Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quem era esse? Que dia era esse? O dia do Senhor, a Bíblia diz, ai daquele que deseja o dia do Senhor, que seria a grande tribulação, o juízo final. E quando ele viesse, no versículo 6, convencerá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ali foi quando João Batista veio pregando o Evangelho e as pessoas se convencendo, se arrependendo, se humilhando e se chegando para Deus. Veja o que diz no capítulo 11. Ali está onde fala do profeta Elias. Aí aqui no capítulo 11 de Mateus, versículo... vou ler do versículo 10. Versículo 9, né? Versículo 9. Mas, então, versículo 10 mesmo. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Veja, confirmando lá a palavra que está escrita em Malaquias. Que preparará diante de ti o teu caminho. De verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Veja só a importância daquela pessoa que obedecia à palavra de Deus e era humilde. Então, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mais uma vez aqui no mesmo livro de Mateus, o Cristo está confirmando que João Batista era o Elias que estava prometido. Mas os teólogos, os ensinadores, os pastores, diz que não era Elias. E outros dizem que Elias vai vir na grande tribulação, anulando a palavra do próprio Cristo. No capítulo 1, versículo 17 de Lucas, também para finalizar o vídeo, capítulo 1, versículo 17, diz: irá diante dele no espírito virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto, povo que valorizasse, um povo que queresse, que tivesse interesse para ser herdeiro do reino do céu, para entrar no reino do céu. Este povo era aqui que estava sendo feita a preparação, aquele que via diante dele preparando
o caminho, e João Batista veio como aquele que vai adiante, como precursor do rei que era Cristo, e veio preparando o coração do povo para receber o seu rei. Então, para a nossa meditação, este versículo, e o que você diz? A Bíblia diz e o homem anula. Cristo diz e o homem Cristo diz sim e o homem diz não. Qual é a palavra que nós devemos crer? A palavra do homem ou a palavra que Deus fala? A Escritura que está falando, palavras que Cristo falou, ou a palavra que os pastores, os teólogos ensinam com as suas ideias para dar apoio àquilo que eles ensinam, porque eles futurizam tudo, mas a Bíblia já se cumpriu. Toda profecia bíblica já é cumprida. Toda escatologia bíblica já é cumprida. Não tem nada para se cumprir, já se cumpriu em 70 depois de Cristo. Foi ali o grande e terrível dia do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Se não é inscrito, se inscreva no canal e dê o seu like para ajudar este canal. Graça e paz.